um estudo sobre a Virgem Maria através da Sagrada Escritura. Quem trouxe a Bíblia aqui, levanta a mão. Pronto. Você que trouxe, eu gostaria de que você abrisse. É bem difícil achar esse versículo. Bem difícil, bem difícil. Gênesis capítulo 1, versículo 1. É bem difícil achar. Gênesis capítulo 1, versículo 1. 1. Para a gente entender, meus irmãos, o mistério de Nossa Senhora, a gente precisa entender as primeiras realidades do universo. Né? Então, abram aí em Gênesis 1. O que é que está escrito aí? Vamos ler todo mundo junto? Pronto. A Bíblia começa com esta frase: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Eu poderia dizer para vocês que esta frase aqui resume toda a nossa fé. Essa primeira frase da Bíblia, não é à toa que ela é a primeira, né? Tudo que vem por primeiro é o que vem por excelência. Tudo que vem por primeiro. Por exemplo, dos mandamentos da lei de Deus, qual é o mais importante? Amar a Deus sobre todas as coisas. Engraçado que quando a gente vai se confessar, a gente fala muitos pecados. Pecados contra o quarto mandamento, contra o sétimo, contra o sexto, contra o 10º. E muitas vezes a gente se esquece de confessar o principal. Perdão, Senhor, porque eu não te amei sobre todas as coisas. Deveria ser o primeiro pecado a confessar. Ao chegar diante do sacerdote. Ao invés de ficar confessando aqueles outros pecados, o primeiro deveria ser esse. Peço perdão a Deus, porque eu não o amei sobre todas as coisas. Sabe por quê? Porque se a gente amasse a Deus sobre todas as coisas, a gente não cometeria nenhum dos outros pecados. Está dando para entender, minha gente? Se a gente amasse a Deus sobre todas as coisas, os outros pecados não seriam uma realidade. Então, tudo que vem por primeiro é o que vem por excelência. Primeiro versículo da Bíblia: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Quando a gente fala de céu e terra, cuidado para você não pensar que é esse céu aqui que a gente olha e vê as nuvens. Não é esse céu que a Bíblia está falando. Quem sabe o credo mais longo, o credo de Niceno Constantinopolitano, compreende melhor. Porque a gente reza assim: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Os mais antigos sabem de cor este credo. Então, quando a Bíblia fala de céu e terra, está falando daquilo que Deus criou de forma visível e de forma invisível. Deus criou as realidades da terra, ou seja, aquilo que a gente vê. Deus criou as plantas, os animais, os seres humanos, tudo isso que é palpável, a gente consegue enxergar, Deus criou. Porém, existem realidades criadas por Deus que a gente não enxerga. E não é porque a gente não enxerga que elas deixaram de existir. Uma delas, quem pode dizer aqui? O nosso anjo da guarda. Alguém aqui vê o anjo da guarda? Eu nunca vi, nem quero. Nunca vi, nem quero. Mas eu sei que ele existe. Tenho plena certeza que existe. É uma realidade que Deus criou, porém que está invisível. Os demônios, alguém consegue enxergar os demônios? Eu não. Mas eles existem. Então, quando vocês lerem esse versículo, no princípio, Deus criou o céu e a terra, lembrem disso. Deus criou o que a gente vê, mas criou também o que a gente não vê. Padre, mas o senhor está falando disso para falar de Nossa Senhora, o que é que tem a ver uma coisa com a outra?
É porque a gente só vai entender quem é Maria se a gente voltar lá para o começo. Quando Deus criou o homem e a mulher e deu aos dois mandamentos, ordens, observem que Deus, não é, vai dizer assim: todo o jardim, ou seja, tudo aquilo que eu criei, está à disposição do homem. Os animais existem para servir os homens. As plantas existem para servir os homens. As frutas existem para servir aos homens. Claro que hoje estão querendo fazer um sentido contrário, né? Os homens para servir os animais. Não, isso é errado. Deus não criou a gente para servir aos animais. Os animais servem aos seres humanos. O ser humano é a criação por excelência. Por excelência. E Deus disse: existe um fruto no meio do jardim que vocês não podem comer, porque se vocês comerem, vocês morrem. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é que quer dizer isso, padre? O que é que a Bíblia está querendo dizer com isso? Deus nos criou com liberdade, porém existe uma, como é que eu posso dizer? Existe um limite na liberdade humana. A liberdade que Deus nos deu não significa que é para fazer tudo o que dá na minha cabeça. Por exemplo, Deus me deu liberdade para pegar esse copo, botar um pouquinho de água dentro e beber. Isso significa que essa mesma liberdade eu posso usar para quebrar esse copo na cabeça de alguém? Não. A faca. Deus permitiu que o homem criasse a faca, usasse da sua inteligência para fazer a faca, para descascar uma laranja, para cortar uma carne, né, para cortar uma madeira. Mas não, ele não deu essa liberdade a gente para pegar uma faca e enfiar no bucho do outro. Para enfiar no pescoço de alguém. Não. Então, tudo que Deus fez, ele também impõe limites. Você pode ir, mas só vá até aqui. Satanás, ele vai dizer para o homem o contrário. Não. Não. Vamos ler aqui o texto direitinho para que vocês entendam. Gênesis 3, capítulo 1, versículo 1, perdão. Gênesis 3, versículo 1. Olha o caminho que o padre está fazendo para chegar em Nossa Senhora. Gênesis 3, versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus os proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? Olha que mentira de Satanás. Deus não proibiu comer de toda a árvore. Ele deixou comer de todas, mas disse: tem uma que você não pode. Ou seja, tem um limite. Então Satanás chega com uma ilusão. Satanás chega com uma mentira. Ele é mentiroso por natureza. É o pai da mentira. Eu vou dar aqui um exemplo. Deus criou o homem e a mulher e disse: crescei e multiplicai-vos. Só existe multiplicação do homem e da mulher através de uma relação sexual. Logo, o sexo é uma coisa boa criada por Deus. O sexo não é obra do demônio. Mas o demônio bagunçou? Bagunçou. A partir do momento que ele diz para a gente: o sexo existe, então viva do jeito que você quiser, faça do jeito que você quiser, com a pessoa que você quiser, na hora que você bem entender. Ele pega uma coisa boa, criada por Deus para o bem, bagunça e joga para a gente. Veja como ele é mentiroso. É verdade que Deus vos proibiu comer de toda a árvore? Mentira. Deus permitiu comer de toda a árvore, mas tem uma que ele diz: por aqui não, que é problema. A mesma coisa é o pecado. Deus nos deu liberdade. Tudo posso, vai dizer São Paulo, mas nem tudo me convém. Eu tenho que ter limite, eu tenho que ter uma regra. Eu não posso viver
levado pelas minhas paixões, levado pelos meus desejos, porque se eu me levar pelos meus desejos, eu só faço besteira. Quantas vezes você sentiu vontade de dar um murro na cara de alguém? Você é para dar? Não. Quantas vezes você deu vontade de sair quebrando tudo dentro de casa com raiva? É para quebrar? Vá quebrar. O homem tem que controlar os seus apetites, controlar os seus desejos. Regra. Então o demônio vem com a ilusão. Faça tudo, viva à vontade. Eva responde: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Olha a tentação do inimigo. Sereis como deuses. Na verdade, quem queria ser igual a Deus era ele. Mas São Miguel Arcanjo, que está ali representado naquela imagem, lá do Monte Gargano, ele vai dar aquele grande grito: quem como Deus? Ninguém como Deus. Então, Satanás quer ser igual a Deus, é destronado. Vem para a terra cantar, fazer o canto da sereia no nosso ouvido. Vocês podem ser como deuses, conhecedores do bem e do mal. Nós não somos deuses coisa nenhuma. Nós somos criaturas, nós somos servidores. Santo Inácio de Loyola vai dizer assim: o homem foi criado para conhecer, amar, servir, louvar a Deus e assim salvar-se. Nós estamos aqui debaixo de uma obediência humilde ao Criador. Nós não somos conhecedores do bem e do mal. Nós não somos donos da nossa própria vida. Tanto é verdade que quando nossa respiração para, a gente morre. Ah, não, mas eu tenho muito dinheiro. Então, eu vou pegar um plano de saúde daquele bem caro. Os melhores médicos de Campina Grande vão me atender. Meu filho, minha filha. É bom que você tenha um plano de saúde, mas no dia que você for morrer, você pode estar rodeado dos melhores médicos do mundo, você morre. Deixe de ilusão. Você não vai ficar aqui a vida toda, não. Você pode ser internado no Albert Einstein. Se chegar o dia de você bater a caçuleta, vestir o paletó de madeira e morar na cidade de pé junto, você vai. Quem manda na nossa vida é Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Então a ilusão que o ser humano tem de que pode mandar nas coisas. Não que eu tenho dinheiro, que eu posso, porque eu sou isso. Eu sou isso, eu sou aquilo. Que você não é nada, Deus é. Eu sou aquele que sou. É o nome de Deus revelado a Moisés. Eu sou. E o ser humano, você não é nada. Perguntaram a João Batista: João Batista, tu és o profeta? Não sou. Tu és o Messias? Não sou. Tu és o esperado? Não sou. Você é quem? Eu sou uma voz que clama no deserto. Agora, quando Jesus chega, aí é diferente, porque Jesus é Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Jesus pode dizer isso, eu sou. A gente não. Nós somos pó e ao pó vamos voltar. Viemos da terra, do barro. E quando a gente morrer, voltaremos para o pó. Então nós não somos nada. Quem acha que é alguma coisa porque tem isso ou aquilo, mas eu tenho na parede da minha casa muitos diplomas, graças a Deus. Use a sabedoria que Deus lhe deu, o diploma que Deus lhe deu para fazer o bem enquanto você está vivo. Mas não se ache mais importante do que ninguém. Não se ache. Às vezes você pode passar por um gari. É um catador de lixo. Se os garis da face da terra desaparecerem, a gente vai morar num lixão.
Deus abençoe a todos os garis que não permitem o lixo ficar na rua. Então nós não somos mais importantes do que ele. Cada um com sua função, cada um com sua missão. Então a serpente vem colocar no nosso ouvido aquele canto da sereia. Vocês serão como deuses. Vocês poderão fazer tudo. É como um aborto, né? A mulher se sente no direito. Não, porque se você não quer engravidar, por que você vai se relacionar? Se você sabe que a união de um homem e de uma mulher pode gerar uma vida, então quer dizer que você vive à torta e à direito, e quando a criança chega você mata? Está certo isso? Isso é diabólico. Isso é diabólico. É preciso falar essas coisas. Pô, as pessoas podem não gostar, mas é preciso pregar a verdade. Porque o demônio está aí enganando a um e a outro. Qual é o direito que eu tenho sobre uma vida? Ah, mas meu corpo, minhas regras. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, viu? Abrindo aqui um parênteses, já eu chego em Nossa Senhora. Vocês vão ver o caminho. Tem um testemunho de um ex-satanista chamado Zachary King. Alguém aqui já escutou esse testemunho? Zachary King? Ela. Ele é dos Estados Unidos. Ele foi satanista durante mais de 30 anos. Ele entrou numa seita satânica aos 13 anos de idade. E ele disse, no seu testemunho, inclusive no livro da Medalha Milagrosa eu coloquei, porque ele se converteu pela Medalha Milagrosa. Ele conta que chegou a fazer, ele contou, 143 abortos em clínicas para fazer ritual de sacrifício satânico. Porque no satanismo, todo sacrifício tem que derramar sangue. E quanto mais o sangue for inocente, mais forte o sacrifício é. Mais forte a magia é. Então aqui no Brasil, né, por exemplo, não, vamos matar uma galinha, vamos matar um bode. É sacrifício, é derramamento de sangue. É macumba, é magia. Mas as magias mais pesadas é feito com sangue inocente. Derrama sangue de criança, de aborto. E ele conta no testemunho, que durante o ritual, os membros da seita satânica ficavam em redor, a moça grávida em cima da cama, médicos e enfermeiras realizando o ritual, e as mulheres da seita ficavam repetindo: meu corpo, minhas regras, meu corpo, minhas regras, meu corpo, minhas regras. É um ex-satanista contando. Sou eu não. E aí essa frase, que se espalha pelo Brasil afora, gente, não é seu corpo, é o corpo de outra pessoa. Meu corpo é minha unha. Minha unha cresceu, está até grandinha, eu vou até cortar hoje. Eu passo uma tesoura, o pedaço da unha cai lá, é meu corpo, eu cortei. Meu cabelo, o cabelo está grande, passa a máquina, é meu corpo, joga o resto fora. A criança não. A criança é uma outra pessoa. Então, vocês serão como deuses. Eva, coitada, feito uma besta, deu ouvido a Satanás, esqueceu o mandamento de Deus, comeu do fruto proibido e perdeu a graça. A graça que Adão e Eva tinham no paraíso. Eles nasceram santos, minha gente. Eles foram criados imaculados. Mas por causa de uma tentação, um mistério do mal, caíram no pecado. De lá para cá, existe aquilo que nós chamamos de pecado original. Padre, o que é pecado original? É porque tem o original e o falso, é? Tem o original, que é o legítimo, e tem o do Paraguai. Não existe. Quando fala de pecado original, nós estamos falando de pecado das origens. Ou seja, aquele pecado que originou todos os outros. A palavra original vem de origem. O pecado de Adão e Eva originou todos os outros. Por isso que a gente é batizado. Está aqui a pia batismal.
A criança é batizada para quê? Para apagar a mancha do pecado original, que a gente recebe por herança. É uma herança negativa. Por isso que o sacramento mais importante, né, para a nossa vida é o batismo. É a porta de entrada na igreja. Quem não é batizado não pode ser chamado de filho de Deus. Né? Então, meus irmãos, depois de todo o pecado, parecia que a humanidade estava condenada para sempre. Só que Deus não deixa a criação se perder. Vamos ler agora Gênesis 3:14. A gente estava lendo o versículo 1, vamos agora ler o 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais e feras do campo. Andarás de rasto sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porém ódio entre ti e a... Vamos ler junto o versículo 15? Porém, entre a tua... Esta te ferirá a cabeça. Pronto. Se você puder, se tiver aí com uma caneta, um hidrocor, giz de cera, lápis de cera, se você puder riscar, marcar esse versículo, é bom. Porque este versículo é o primeiro evangelho. Gênesis 3:15 é chamado pelos teólogos de proto-evangelho, primeiro evangelho. Porque o que é evangelho? Alguém sabe aqui, alguém aqui na igreja sabe o significado da palavra evangelho? A gente ouve toda a missa, né? Proclamação do evangelho. O que é evangelho? Quem sabe dizer, levanta a mão e responda, por favor. A palavra de Deus, está certa, mas tem outra palavrinha também. O evangelho é a palavra de Deus, correto. Mas a palavra, no sentido, né, literal, significa boa nova. Nunca esqueçam isso. A palavra evangelho significa boa nova. Boa notícia. Traduzindo, né? O evangelho é uma boa notícia. Não é uma má notícia. A má notícia a gente acabou de ler. Eva e Adão pecaram, ouviram a serpente. Terrível notícia. Péssima notícia. Mas agora nós escutamos uma boa notícia. Deus dizendo, 3:15, versículo 3, capítulo 3, versículo 15. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está uma promessa de salvação. Aqui está uma promessa de restauração. A humanidade pecadora, a humanidade que estava aos pés do maligno, a humanidade tentada, ludibriada pela serpente, recebe agora uma boa notícia. A salvação vai chegar. E como é que a salvação vai chegar? Uma mulher vai pisar na cabeça de Satanás. E a descendência dessa mulher irá trazer para nós a salvação. Está dando para entender, minha gente? Se alguém tiver confuso aí, por favor, peça para explicar que eu explico. Rebobinando a fita, olha, coisa antiga danada, o VHS, né? O tempo da fita cassete. Rebobinando a fita. Deus cria o céu e a terra, realidades visíveis e invisíveis. Deus cria o ser humano peca por tentação, por fraqueza. A humanidade é condenada, porém vem uma promessa de salvação. Porém, inimizade, Satanás, entre você e a mulher. Aqui começa, como é que eu posso dizer, uma luz brilhando no fim do túnel.
Sabe quando a gente está desesperado, sem ter o que fazer, aquela escuridão, a gente começa a ver uma luz brilhar no fim do túnel, dá aquela alegria no coração da gente. É quando alguém está doente no hospital, condenado a morrer. E o médico diz, está difícil, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Daqui a pouco o corpo começa a reagir. Aí o médico diz, olha, está melhorando. Aí começa a dar uma esperançazinha no coração da gente. É esse versículo. Estávamos condenados. Éramos filhos da ira. Estávamos sob o jugo do demônio. Mas há uma esperança de salvação. Um sinal, um brilho, uma luz no fim do túnel. Mas, padre, quem é essa mulher? Vamos agora abrir em Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10. Abra aí a Bíblia, e agora é mais difícil de achar, né? Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10. O meu já está aberto. Fica depois de Eclesiastes. Depois de Eclesiastes, vem Cântico dos Cânticos. Acharam? Não? Então a gente dá mais um tempinho. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10. Acharam? Ai, Jesus. Quem achou, levanta a mão. Pronto, já dá para ler. O que é que está escrito aí? Quem é essa que surge como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha? Vamos ler de novo? Quem é essa que surge como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha? Quem é da Legião de Maria conhece bem porque faz parte da catena, né? Da catena de Nossa Senhora. Padre, mas do Cântico dos Cânticos está falando da relação do esposo com a esposa. Eu sei. Mas a Bíblia também tem um sentido alegórico. Nós podemos descobrir em textos do Antigo Testamento pistas para o Novo. A teologia também trabalha dessa forma. Ela pega um texto do Antigo Testamento e encontra ali uma pista para os mistérios do Novo. Vamos agora ler Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Agora está mais fácil de achar, né? Apocalipse, último livro da Bíblia. Vai lá para o finalzinho, capítulo 12, versículo 1. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Está dando para fazer a comparação aí? Olha, nós estávamos lá no começo da Bíblia, Gênesis. Porém, inimizade entre ti e a mulher. A gente foi para o meio da Bíblia. Quem é essa mulher que avança como a aurora, bela como a lua e brilhante como o sol? Quando a gente vai para o final da Bíblia, João vai ver um grande sinal. Uma mulher, olha os elementos, né? A mulher vestida de sol, a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Mas, padre, eu já entendi. Tem uma mulher no começo, no meio e no final da Bíblia. Mas quem é essa mulher? Quem vai responder não sou eu. Quem vai responder não é o Papa. Quem vai responder não é o bispo. Quem vai responder não é um santo. Quem vai responder é Jesus. Evangelho de São João, ou Boa Notícia de São João, capítulo 2. Evangelho de São João,
capítulo 2. Carro com vidro aberto, Onix branco, placa 2673. O vidro está aberto e está chovendo. Corre lá para não molhar o banco todo. 2673. Onix branco. Acharam João 2? Vamos ver. 3 dias depois celebravam-se bodas em Caná da Galileia e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: ele já não tem vinho. Respondeu-lhe Jesus. Vamos falar em voz alta. Respondeu-lhe Jesus: minha hora ainda não chegou. Jesus não chama ela nem pelo nome, Miriam. Para quem não sabe, o nome de Maria é Miriam. O nome de São José é Yosef. E o nome de Jesus é Yeshua. Né? São nomes da língua hebraica. Mas, padre, toda a vida eu aprendi que é Jesus, Maria e José. Isso é no português, né, minha gente? Isso é a tradução para o português. Se você for nos Estados Unidos, Maria é Mary. Mary. Na Itália, La Madonna. La Madonna. Aqui no Brasil, Nossa Senhora, Virgem Maria. Então, o nome dela original, Miriam. Jesus não chama ela pelo nome dela, nem chama de mãe. Ele chama de mulher. Pode observar. Tanto aqui em João capítulo 2, como em João capítulo 19, lá nos pés da cruz, Jesus olha para baixo, vê João e Maria. Filho, eis aí a tua mulher, eis aí o teu filho. Por que Jesus chama Maria de mulher? Porque a Bíblia, minha gente, não é um diário. Jesus acordou, aí pegou um papel e uma caneta. Meu querido diário, hoje eu acordei triste. A Bíblia não é isso, não. A Bíblia é um livro teológico. Para entender a Sagrada Escritura, é preciso compreender o texto, a linguagem, as figuras de linguagem, o contexto, todo o enredo. Então Jesus chama Nossa Senhora de mulher, porque ele está se referindo à mulher que esmaga a cabeça da serpente no Gênesis e à mulher que aparece vestida de sol no Apocalipse. A mulher por excelência, a mulher com M maiúsculo, aquela que Santa Isabel vai dizer lá em Lucas capítulo 1, bendita és tu entre as mulheres. É o que a gente reza na Ave Maria. Bendita és tu entre as mulheres. Ou seja, Maria, tu és uma mulher, tu és uma criatura, mas tu és uma mulher por excelência. Porque você foi escolhida por Deus desde o princípio da criação. Quando a serpente enganou o homem e a mulher, Adão e Eva, Deus quis reconstruir o mundo com um novo Adão e com uma nova Eva. Quem é o novo Adão? O novo Adão é quem? Jesus. Quem é a nova Eva? Maria. Está dando para entender, minha gente, esse zigue-zague que o padre está fazendo? Mas depois não dá um nó no juízo de vocês. Ah, eu fui para lá, o padre falou um bocado de coisa. Está dando para entender direitinho, não dá? Então, Deus reconstrói a humanidade. A humanidade que estava condenada, eu criei Adão e Eva. Agora eu mandarei um novo Adão e uma nova Eva. Esta nova Eva, esta mulher, é a Virgem Maria. Ela, com o seu sim, gente, Nossa Senhora é o contrário de Eva em tudo. Eva foi orgulhosa, Maria, humilde. Eva desobedeceu, Maria obedeceu. Eva deu o nó do pecado, Maria desatou esse nó. Tudo o contrário. Então, Nossa Senhora, ela vem como a aurora, né? A aurora antecede a chegada do sol. Quem costuma acordar cedo, aqui na cidade não, porque
Hoje as pessoas não fazem mais isso. Mas quem nasceu no sítio, na roça, no interior como eu, quando a gente acordava antes do sol nascer, a gente via aquele clarão que é a aurora. Aquele clarão anunciava que o sol estava para chegar, o sol estava nascendo. Então Nossa Senhora, ela é como a aurora. Quem é esta que avança como a aurora? Ela vem primeiro para preparar a chegada do sol. Maria vem, é criada imaculada para gerar o sol da justiça, para gerar Jesus. E quando o anjo aparece para ela e diz: Maria, tu serás a mãe do Messias, a mãe do Emanuel. Quando ela disse: eis aqui a serva do Senhor, pronto, pisou na cabeça da serpente. Foi o primeiro pisão que ela deu, a primeira pisada na cabeça da serpente. Ali, os planos de Satanás começaram a ficar frustrados. Quando Nossa Senhora disse sim ao anjo, pronto, o demônio ficou confuso. O inferno estremeceu. É o que a gente reza no ofício de Nossa Senhora. Para que o homem suba às sumas alturas, desce Deus dos céus para as criaturas. Com os raios claros do sol da justiça, resplandece a Virgem, dando ao sol cobiça. Gente, o demônio já tinha cantado vitória com o pecado. Para ele, a humanidade já estava, como diz lá na Bahia, no papo. Quando Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, fia-te, faça-se em mim segundo a tua palavra, o céu se rasgou, o céu se abriu, Cristo desceu, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, no ventre de Nossa Senhora. Esse mistério é grande. A gente nunca vai entender, a gente nunca vai compreender esse momento. Nunca. Deus que estava distante do homem, no mais alto dos céus, agora se fez gente. Se fez homem. Veio habitar no meio dos homens. Veio salvar os homens. Veio resgatar os homens. Tudo isso a partir do sim de Nossa Senhora. Eva disse não. Nossa Senhora disse sim. Agora vocês começam a compreender por que é que o padre, para falar de Nossa Senhora, foi lá para Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio Deus criou o céu e a terra. Meus irmãos, o sim de Nossa Senhora dá início a uma nova criação. Vamos abrir João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo 1. Veja que aqui, nesse evangelho de João, nesta boa notícia de João, essa boa nova de João, nós vamos ver um novo Gênesis. Gênesis 1 vai dizer: no princípio Deus criou o céu e a terra. João capítulo 1, versículo 1 vai dizer o quê? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava junto, e o Verbo era... Ele estava no princípio junto de... Quem é o Verbo? Jesus. O Verbo encarnado. A palavra do Pai. Vejam que o Evangelho de João é digamos que um novo Gênesis, né? Porque lá no Gênesis Deus criou o céu e a terra. Lá tinha um Adão. Lá tinha uma Eva. Agora João vai escrever um novo Gênesis. No princípio era o Verbo. O Verbo estava junto de Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Jesus não é como dizem as testemunhas de Jeová, um homem criado por Deus. Não. Cristo é Deus. É o Verbo. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Versículo 14. E o Verbo se fez e habitou Habitou como? No ventre da Virgem
Maria. Por isso que ela é chamada de Sacrário da Santíssima Trindade. Por isso que Nossa Senhora é chamada de primeiro sacrário. Tem até uma música, né? Mãe, Capela do Santíssimo. Vocês já ouviram essa canção? Sacrário do amor, expõe para nós teu filho. Pronto, ele vai dar o tom aí, vá. Ré maior. Mãe, Capela do Santíssimo, Sacrário do amor, expõe para nós teu filho, expõe para nós teu filho, primeiro ostensório do Senhor. É linda essa canção de Nossa Senhora. Ela é a primeira a gerar Jesus no ventre. Por isso, minha gente, que eu não consigo entender. Uma vez uma mulher intitulada pastora, essa palavra não existe na Bíblia em canto nenhum. Na Bíblia não tem pastora, nem bispa, nem apóstola. Tudo isso é invenção. Ela disse assim: os católicos ficam falando muito de Maria. Maria é só a mãe de Jesus. Eu disse: eita, tu acha pouco, é? Só a mãe de Jesus, só. Como se fosse a mãe de seu Antônio, de seu João, só a mãe de Jesus. Eu costumo dizer que o juízo da gente é uma linha, é um fio de cabelo. Qualquer coisa quebra. E tem muita gente por aí que já perdeu o juízo. Se tem uma coisa que a gente tem que tomar conta, é do juízo da gente. E quem diz que Nossa Senhora é só a mãe de Jesus, o juízo já foi embora. Já perdeu. Porque, gente, não se pode compreender a grandeza de Nossa Senhora sem antes compreender a grandeza de Jesus. Por que é que a Igreja Católica ama tanto a Virgem Maria? Porque ela sabe quem é Jesus. Nós sabemos quem é Jesus. Jesus é o Verbo encarnado. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Jesus é Deus. A gente reza, né? Na oração do Santíssimo. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. A gente sabe quem é Jesus. Se tem uma religião no mundo que sabe quem é Jesus, é a Igreja Católica. Igual a ela, ninguém sabe. E é por causa desse conhecimento de Jesus que a gente ama tanto a mulher que o gerou. É como se a igreja olhasse para Nossa Senhora todos os dias e dissesse: ó, muito obrigado. É como se a igreja desse um like todos os dias no perfil de Nossa Senhora. Usando uma linguagem mais cibernética, né? Nós estamos agora no tempo das redes sociais. Tudo agora é curtir. Fulano curtiu minha foto. É como se a igreja curtisse todos os dias a foto de Nossa Senhora. Como quem diz assim: eu vou lhe dar um like, porque você disse sim a Deus, e por causa do teu sim, o Verbo desceu do céu e veio habitar entre nós, e veio nos salvar. Eu estava escravo do pecado. Pelo teu sim, Maria, a salvação veio a mim. É por isso que nós amamos tanto Nossa Senhora, gente. A gente ama Maria por causa de Jesus. A gente louva a Nossa Senhora por causa de Jesus. Não és deusa, não és mais que Deus, mas depois de Jesus o Senhor. Neste mundo ninguém foi maior. O povo te chama de Nossa Senhora. Essa música diz tudo. O povo te chama de mãe e rainha, porque Jesus Cristo é o Rei dos céus. Pronto. Você quer entender Nossa Senhora? Cante essa canção. Ela é por causa dele.
Ela é amada por causa dele. Ela é querida por causa dele. Tudo é como a moça que ama muito o seu namorado. Ah, eu gosto do meu namorado, mas não gosto da mãe dele. Está uma coisa errada aí. Você só tem ele por causa da mãe. Tem que gostar da sogra. Mesmo que a sogra seja um pouco ranzinza, mesmo que a sogra seja um pouco enjoada, chata, mas se não fosse ela, teu marido não nascia. Mesma coisa do marido, né? A mãe da tua esposa merece ser respeitada. Nós amamos a mãe por causa do filho que ela gera. Então, minha gente, quando a gente fala de Nossa Senhora, nós estamos falando de um mistério grandioso, um mistério que não passa pela nossa cabeça. A gente nunca vai compreender quem foi Nossa Senhora. São Maximiliano Maria Kolbe, que é um santo que eu tenho muita devoção para com ele, muita devoção mesmo. A história de São Maximiliano Kolbe, para mim, é uma das histórias mais fantásticas que eu já li na biografia dos santos. E São Maximiliano Kolbe vai escrever: saber quem é Maria, a gente pode até saber, mas compreender o que significa Mãe de Deus, isso aí a gente nunca vai compreender. Essa palavra que a gente repete todos os dias, Santa Maria, Mãe de Deus. Ah, padre, ela é mãe de Jesus. Deixe de ser tonto, que a gente acabou de ler aqui em João capítulo 1, versículo 1, que o verbo é Deus. O verbo estava no princípio. Então, quando eu digo que Maria é mãe de Deus, eu estou dizendo que Jesus é Deus. Então, essa palavra, mãe de Deus, Mater Dei, Santa Maria Mater Dei, isso nunca vai ser compreendido pela linguagem humana. A gente só vai entender quem é Nossa Senhora no céu. No céu a gente vai entender quem é essa mulher. Aqui na terra, não. É uma coisa muito alta, muito sublime. É uma coisa muito profunda. Foge da nossa capacidade de compreensão. Uma mulher selecionada por Deus, preparada por Deus para gerar o seu filho e para esmagar a soberba de Satanás. Eu vou parando por aqui, porque eu já falei demais. Hoje o dia é longo, tem muitas atividades ainda pela frente. Mas eu gostaria de que você guardasse isso no seu coração. Quando você olhar para a Virgem Maria, não a veja apenas como uma simples mulher. Olhe ou então como uma santa, né? Uma santa, como se fosse Santa Luzia, Santa Bárbara, Santa Águeda, Santa Mônica. Não. Todas essas mulheres foram importantes. Todas essas mulheres foram santas. Maria é mais do que santa. Maria tem um mistério que a gente não consegue compreender. Ela é a bendita entre todas as mulheres. Pegue todas as mulheres da terra agora, da mais santa às mais pecadoras. Nossa Senhora está acima delas todas. Está acima delas todas. Então que esse amor por Nossa Senhora possa crescer a cada dia no nosso coração. É ela que durante muitas e muitas vezes veio à terra para derramar suas graças, para dar mensagens, para cuidar dos seus filhos. E até o fim dos tempos, ela vai continuar fazendo isso. Porque o desejo de Nossa Senhora é de que todos sejam discípulos de seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Vamos agora de pé fazer a bênção da imagem de Nossa Senhora das Graças, que está aqui.
ela que já traz nos seus pés, né? A medalha milagrosa que o padre também vai distribuir durante o dia de hoje. As pessoas, padre, trouxe livro. Veja bem, eu estava lá em Goiás, né? E a mala só cabia 70 livros. E aí eu coloquei 50 em uma, 20 na outra. E lá em Goiás, a mala dos 50 acabou, esgotou. Aí o padre, o livro acabou, onde é que tem mais? Eu digo, não tem não. Acabou. Aí, mentira, tinha mais 20 na outra mala. Ele disse, não, esse aqui eu vou levar para Campina Grande, né? Vai que alguém procure lá. Aí, se eu deixasse carregar, o povo de Goiás carregava tudo, todos os 70. Eu digo, não, esses 20 aqui, eu vou deixar escondido, porque vai que lá em Campina Grande, alguém está procurando o livro da Medalha Milagrosa. Então, deve ter uns 20 livros lá no fundo, para quem assim desejar, né? Então, vamos agora fazer a oração da bênção da imagem. A nossa proteção está no nome do Senhor. Do céu e a terra. Dignai-vos, ó Deus Todo-Poderoso, derramar a vossa bênção sobre este símbolo que representa a tua e nossa Mãe Santíssima, para que todos aqueles que, olhando para essa imagem e rezarem diante dela, possam receber as graças e bênçãos que necessitarem. Vós que sois Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.